Quero ler a palavra de Deus no capítulo 21 de Lucas. Haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra angústia das nações. Versículo 25 do capítulo 21 de Lucas. Em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Prezados irmãos, nesta palavra que temos lido, no versículo 25, na parte final, diz: na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Versículo 26, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Os irmãos devem ter ouvido dos últimos acontecimentos catastróficos que têm acontecido no mundo através de atos de terrorismo, que se pergunta: será que o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, pode agir tão desumanamente, tão dantescamente, por meios tão violentos, levando à morte centenas de pessoas, como aconteceu nas Torres Gêmeas de 11 de setembro, como aconteceu agora na Rússia, em Beslan, não estou bem lembrado o nome, mais de 300 pessoas, na maioria crianças, que foram mortas de maneira bárbara, aviões que foram detonados com pessoas dentro do avião. Então se pergunta: como é que homens e mulheres jovens podem se lançar como homens ou mulheres bomba, provocando mortes de inocentes de modo tão violento? Você já pesquisou por que os maometanos, notadamente os jovens, morrem dessa forma violenta, com tanta espontaneidade, como se fossem heróis, porque estão defendendo a sua religião? Você já sabe por que eles agem assim, de modo tão cruel? Eles são orientados desde criança, e as crianças ligadas ao islamismo memorizam o livro do Alcorão. Não fazem como nós, que conhecem algumas partes. Eles memorizam o livro. E então são orientados a crer que se uma pessoa morre em favor da sua religião, do Islã, em favor de Alá, esse jovem ou essa jovem, elas são ressuscitadas no além-túmulo e vão habitar num oásis. E nesse oásis, principalmente, os jovens são servidos por 72 virgens, que ali estarão diariamente produzindo sexo com eles, e ainda, além disso, o gozo de desfrutar do vinho fresco e um verdadeiro paraíso que ocorre logo depois que se explodem aqui na terra. A fé é tão cega, mas tão ardente, que leva esses jovens a esse suicídio, levando pessoas com eles.
Por que eu estou falando isso hoje? Porque a nossa irmã Eurides trouxe aqui 2 hinos para nós, que nos fazem lembrar de uma pátria celestial. O hino 26 da harpa cristã e me parece que o hino 36. Da linda pátria estou bem longe, tenho saudades. Eu pergunto, não para vocês que estão aqui, mas a maioria de nós, é verdade isso que nós anelamos, que nós ansiamos, que nós desejamos essa pátria celestial? É verdade que existe realmente este anseio? Pela forma de viver, porque Jesus disse em Mateus 6,24, ninguém pode servir a 2 senhores, ou há de amar a um e aborrecer ao outro, não podeis servir a Deus e a Mamon. E nós observamos que grande parte do povo evangélico não está demonstrando que realmente tem saudade de uma pátria celestial. Quais as razões que levam a isso? Nós sabemos que existe uma seita hoje que bate à sua porta e diz, olha, o céu está fechado, só vão entrar lá 144 mil e quem nasceu antes de 1935, depois, se quiser, vive aqui na terra. Então muitas pessoas hoje já perderam a visão do céu porque foram orientadas, ouviram qualquer informação, leram, e nesse propósito, para ele, não sabe se existe mesmo ou se não existe. E outros estão tão bem aqui na terra, sentem-se tão felizes de desfrutar o que o mundo oferece, que nem sequer se lembram de uma pátria celestial. E por isso, o desinteresse é muito grande e há um esfriamento na fé, porque, como diz o ditado, seguro morreu de velho, para aqueles que não creem nas Escrituras Sagradas, se não existir céu, pelo menos eu aproveitei aqui na terra. É a ideia que permeia a mente de muitos crentes. Agora, quem crê na palavra de Deus, ele vive como alguém que coloca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então ele tem um lugar especial para Deus na sua vida, e ele vive nesse afã, nesse cuidado de agradar a Deus, e fazendo como escritor do livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2, deixando de lado todo o embaraço e o pecado que de perto tão nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Suportou afrontas, desprezo, zombaria, escárnio e assentou-se à direita de Deus lá no céu. Olha para ele. Ele suportou todas essas contradições e assentou-se à direita de Deus, como nós lemos em Atos 1, 9 a 11, que reuniu seus discípulos e diante deles subiu para o céu. E nós estamos na expectativa da sua volta. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então nós temos os Estados Unidos vivendo num momento de grande inquietação com respeito a atos terroristas. Nós vemos a Inglaterra nesta mesma situação. A Espanha sofreu atos terroristas. Agora a Rússia, de modo geral, a humanidade está vivendo em perplexidade pelo bramido, como diz aqui o texto, pelo bramido das ondas. Mar, na Bíblia, significa povos. Mar em movimento, povos em guerra, em perplexidade por acontecimentos que amanhã não sabem onde vai estourar outro ato terrorista. E os povos, então, estão vivendo
nesse ambiente de grande pavor, de pânico. E nós estamos com a palavra de Deus nos avisando disso. Em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. E nós então, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Por isso você está aqui nesta noite, irmãos. Você veio buscar a Deus em oração. Você vive na expectativa desta pátria celestial, acerca da qual Jesus falou em João 14, 2 e 3. Você vive na expectativa dessa pátria, acerca da qual o apóstolo Paulo se referiu em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. A nossa cidade está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Em 1 Tessalonicenses 4, o apóstolo Paulo declara no versículo 16 em diante: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E concluindo no versículo 18 diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quando você vem à casa de Deus, é para você receber este consolo, dessa expectativa da promessa que está registrada na palavra de Deus, e assim sua mente ser levada a pensar nas coisas de cima. E para pensarmos nas coisas de cima, precisamos estar sempre em contato com Deus. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 em diante: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. É o que nós aguardamos, irmãos. Quando Ele se manifestar, então também nós nos manifestaremos com Ele em glória. Este corpo mortal vai se revestir num corpo imortal, na mesma semelhança do corpo do Senhor Jesus Cristo. Busquemos a Deus conforme a palavra de Deus recomenda, e esta noite é uma noite propícia para que estarmos assim reunidos.